Sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e eu quero ler o verso de número 2, o verso de número 1, e eu quero ler também o verso de número 20 do capítulo 2. Abacuque, quando você localizar Abacuque capítulo de número 3, localize o verso de número 20 do capítulo 2, que está bem latente aos seus olhos, que diz assim: Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Assentai-vos, por gentileza. Eu quero, nesta noite, ser grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com esta amada igreja. Eu me sinto muito honrado por Deus, por estar em família. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Walter, sua muito digna esposa. Eu vi ali o seu filho, só não localizei a filha, mas a família. Deus abençoe, obrigado. Ao nosso querido amigo, o presbítero Israel, Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua amizade. A toda a liderança da Almadice, né? Que Deus abençoe vocês, parabéns por mais um ano de vida. Meu congresso está chegando, é setembro também, vai ser bênção de Deus. Estou aqui grato e feliz com a minha esposa que está ali, Deus abençoe. E veio meu povo, nossa, eu estou me sentindo assim, sabe? Hoje vai ser bênção, hein? Meu povo está ali, Deus abençoe. Vocês são bênção de Deus. Esse é o povo que frequenta a escola dominical, hein? Por isso que eu me sinto mais, sabe, treme as pernas para pregar, né? Porque eles estão lá todo domingo na escola dominical. Coisa boa. Meus irmãos, esta semana eu estava falando com Deus e um dos locais, algumas pessoas têm quarto de oração, tem sala de oração, tem escritório de oração. Eu tenho o carro da oração. Não sei se você é assim também, né? Mas um dos momentos que eu gosto de falar com Deus é no carro. E essa semana eu estava me deslocando da minha casa ao meu trabalho e eu falava com Deus a respeito deste dia, deste momento aqui. E eu perguntava a Deus aquilo que Ele gostaria que eu falasse a vocês aqui esta noite. E eu queria fazer um trato com vocês, porque eu vou entregar aquilo que Deus quer que eu fale. Eu não sei se vocês perceberam, acredito que sim, mas a temática do congresso é uma afirmação. Não é uma pergunta, porque pergunta você dá a opção de sim e de não. Não é uma ideia, porque ideia pode ser uma ideia filantrópica, voa, mas é uma afirmação, é uma afirmativa. Aviva-nos. E a pergunta que o Senhor queimou no meu coração essa semana é:
Será que a igreja está percebendo o que ela está pedindo? Porque é muito fácil a gente falar, Senhor, aviva-me, Senhor. Mas o que é ser avivado? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que eu estou sendo levado pela onda do emocionalismo e dizendo, Senhor, eu quero ser avivado, mas nem tem consciência do que é ser avivado? Então, nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai caminhar por dentro desse tema e entender o que Deus quer entregar a você aqui esta noite. E a primeira coisa que a gente precisa entender, e isso faz parte da teologia básica, você para entender um texto, você precisa conhecer o contexto. E para você conhecer o contexto, você precisa conhecer o autor do texto. O autor deste texto é Abacuque. Abacuque não era profeta. Abacuque era cantor, era levita, era adorador. Só que Deus vai selecionar Abacuque e vai usar Abacuque para proferir palavras proféticas de um cunho escatológico para o contexto que ele estava vivendo. Se você ler os 3 capítulos do livro de Abacuque, você vai perceber que a palavra deste profeta, que foi proferida no exato momento em que o rei Josias imperava, reinava, dominava sobre Israel, é uma palavra de cunho escatológico, porque Abacuque está dando anúncio, ele está anunciando o que iria acontecer no decorrer dos próximos dias e anos. Você vai perceber que o profeta Abacuque, ele vai profetizar e ele vai dizer assim, olha, vai se levantar um grande exército, e esse exército vai entrar pelos portões da cidade e vai conquistar todo mundo que está na cidade, vai destruir a cidade. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos. Os seus cavaleiros são equipados, são bem preparados, são bem instruídos. Haverá matança. Eles vão destruir com tudo. Eles vão acabar com tudo. Eu estou falando da primeira parte do livro, que é o primeiro capítulo. Abacuque está dizendo, vai entrar um exército. Esse exército ele está entrando em Israel, motivado pelas conquistas que ele teve na sua história. Quem é esse exército? Nós estamos falando do exército babilônico. O exército babilônico que derrotou o exército assírio. O exército assírio era um exército tão poderoso que durou anos no império. Só que levantou-se o exército da Babilônia, que na época de Josias era comandado pelo filho do rei. O filho do rei era o general de exército do exército da Babilônia. O filho do rei se chamava Nabucodonosor. Ele era o general do exército. E quando ele conquistou toda a Síria, diz a história que o seu pai veio a falecer. E quando o pai faleceu,
ele, como filho imediato, assumiu o trono. E quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele colocou na meta dele foi: eu vou conquistar Judá e vou conquistar Israel. Porque foi a única terra e foi o único exército que eu não consegui derrotar quando eu era chefe deste exército. Então eu vou derrotar eles. Lá do outro lado, Deus está levantando um cantor. Nada contra, mas Deus está levantando um adorador. E esse adorador está dizendo assim no capítulo 1, no versículo de número 6. Eu vou suscitar os caldeus. Sabe o que é isso? Eu vou levantar os caldeus, uma nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar das moradas que vocês têm. Essa nação, ela é terrível, ela é pavorosa, ela vai trazer juízo, ela vai trazer uma destruição. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos. Os seus cavaleiros vão se espalhar por toda a terra, os seus cavaleiros vão vir de longe, e eles vão voar como águia, e vão se apressar para devorar tudo que tiver pela frente. É o prenúncio que o profeta Abacuque está explicando. Deixa eu te abrir um parênteses aqui. É Deus permitindo. É Deus usando a boca do profeta Abacuque dizendo: eu vou levantar uma nação feroz, que vai entrar por dentro dos seus portões, vai destruir vocês, vai aniquilar vocês, e vai tirar vocês da terra onde vocês moram, e vai levar vocês para dentro da terra deles, e vocês vão ficar lá por um tempo. E aí o profeta Abacuque, um cantor, adorador, que ama o seu povo, que ama a sua nação, ele vai começar a escrever e vai dizer assim: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Senhor, até quando eu vou gritar e o Senhor não vai salvar? Senhor, até quando o Senhor vai ver a iniquidade e a opressão no meio do seu povo, e o Senhor não vai se levantar em favor do seu povo? Abacuque estava visualizando o que estava acontecendo e o que iria acontecer, e ele estava chorando na presença de Deus, dizendo: Senhor, levanta em favor do seu povo, levanta em favor dos seus escolhidos, protege o seu povo. E Deus dizendo: não, eu não vou proteger, pelo contrário, eu vou suscitar, eu vou levantar uma nação poderosa. Eles vão entrar dentro da terra e eles vão destruir a terra. E aí o capítulo 2 entra dizendo assim: mas Senhor, sobre a minha torre de vigia eu estou, e lá sobre a fortaleza eu me apresento para vigiar e para ver o que o Senhor vai falar comigo. E aí no versículo de número 2, a Bíblia diz assim que devido o clamor do profeta Abacuque, Deus vai abrir os céus e vai romper com respostas. E olha que interessante, eu estou entrando na segunda parte do texto. A Bíblia vai dizer assim que Deus vai olhar para Abacuque e vai dizer assim: escreve a visão e torna a visão bem legível sobre as tábuas, tão legível a ponto de que aquele que passa correndo por ela possa ler e possa entender a visão. E aí Abacuque vai escrever a visão, e a segunda parte do versículo vai falar sobre a justiça de Deus.
Deus está consolando Abacuque, Deus está dizendo: Abacuque, fica tranquilo. Abacuque olha e diz: mas é paradoxal isso, Senhor. O Senhor está me dizendo que vai entrar uma nação dentro do meu povo, no meio do meu arraial, no meio dos meus escolhidos, no meio da minha família, vai destruir tudo, e o Senhor está dizendo para mim ficar tranquilo? Fica tranquilo, Abacuque, porque eu vou estabelecer justiça. Eu vou anotar tudo aquilo que eles vão fazer aqui dentro desta terra. A nação que vai entrar aqui para sitiar o meu povo, para destruir o meu povo, para acabar com o meu povo, ela não vai ficar impune. Eu vou trazer justiça sobre esta nação. E eu vou trazer um plano de resgate. Eu vou trazer um plano de restauração. E aí a gente chega no versículo de número 20, do capítulo 2. Abacuque diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Agora é Abacuque que vai falar com Deus. Primeira parte do livro, Deus anunciando o que ia acontecer com a terra. Segunda parte do livro, Deus explicando que o que aconteceria sobre a terra não ia ficar impune. Deus ia trazer justiça. E Deus ia colocar um plano de resgate. Terceira parte do livro, Deus está dizendo assim: é Abacuque entendendo todo o plano, todo o projeto, toda a maquete do negócio que Deus estava fazendo. E Abacuque vai dizer assim: Senhor, eu estou reconhecendo a sua soberania. Eu estou reconhecendo a sua grandeza. Eu estou reconhecendo que o Senhor manda e desmanda em tudo. Manda e desmanda em tudo. E é por isso que no capítulo 3, no verso 2, ele diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vamos entender isso na real? Aperta o cinto, por favor, vamos entender isso. O que eu posso aprender com isso aqui? O que Deus está ensinando para o seu povo? O que Deus está ensinando para Abacuque, que pode servir para mim, pode servir para nós, pode servir para a nossa geração? Primeira coisa que a gente precisa entender: qual é o motivo, qual é a necessidade do avivamento? Por que nós precisamos ser avivados? Por que nós precisamos receber avivamento? A primeira coisa que eu quero explicar aos senhores aqui nesta noite é que a palavra avivamento está aqui no texto, Abacuque 3:2. Aviva, Senhor, a tua obra. A palavra avivamento no hebraico, ela não existe. E quando eu estou falando de Velho Testamento, estou falando de um texto que foi escrito no hebraico. No hebraico, a palavra avivamento não existe. A palavra que foi usada no texto original é uma palavra um pouco diferente. Mas a literalidade, o conceito é divino. Segundo o dicionário Strong, que é um auxílio teológico muito poderoso para nós estudantes, a palavra avivamento no hebraico, ela é viver, restaurar, vivificar, sarar, trazer de volta aquilo que estava quase morto. Logo, quando a gente ouve a palavra avivamento, a gente está entendendo que se eu estou pedindo
como a temática do congresso está na tela, aviva-nos. Eu preciso falar, eu vou falar. Se eu estou falando, aviva-nos, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou numa situação tão difícil, eu estou numa situação tão crítica, que eu estou mais para lá do que para cá. Por isso eu preciso de avivamento. Sabe aonde essa palavra se encaixa? Ela se encaixa exatamente no contexto da nossa era. Se você pegar Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 16... a Bíblia vai falar a respeito de uma igreja, que aonde dentro desta igreja tinha dois tipos de comportamentos. Uma igreja que tinha alguns comportamentos que eram desagradáveis para Deus. E um dos comportamentos que eram desagradáveis para Deus era a exigência e a reclamatória de Deus para esta igreja foi: olha, eu passei em revista em vocês, e eu percebi uma coisa em vocês. O que o Senhor percebeu na igreja de Laodiceia, Senhor? Eu percebi que a igreja de Laodiceia não é quente e não é fria. Oxalá se fosse quente, oxalá se fosse fria. Deixa eu dar nome aqui para os senhores. Eu percebi que a igreja de Laodiceia não era quente, não era viva, não era fria, não era morta. Mas o que a igreja de Laodiceia era? Aí a Bíblia diz assim: tenho porém contra ti, porque tu és morno, e por ser morno, eu vou vomitar da minha boca. Sabe o que é ser morno? Deixa eu trazer para os nossos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo a maior das gerações mornas. É a geração do se fizer tá bom, se não fizer, também tá bom. É a geração do meio termo. Tá bom na média, tá ótimo ser na média, tá tudo bem ser na média. O mundo pede a média, eu estou na média. Eu não sou nem quente e eu não sou nem frio. Eu sou mediano. Ora eu estou na igreja, ora eu não estou na igreja. Ora eu oro, ora eu não oro. Ora eu jejum, ora eu não jejum. Ora eu tenho relacionamento com Deus, ora eu não tenho relacionamento com Deus. Ora eu sigo a palavra, ora eu não sigo a palavra. Há momentos da minha vida que eu estou fervoroso na palavra, e há momentos da minha vida que eu sou completamente obstinado com relação à palavra. E tanto faz, eu estou médio, eu estou mediano. Você é morno. É a temática, aviva-nos. Não é nem quente, nem frio. É morno. E a reclamação do Senhor para a igreja de Laodiceia é: sabe por que você é morno? Porque você entendeu uma coisa, que o teu relacionamento comigo é superficial. É relacionamento apenas de um dia de semana. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus descendo nesta casa. Eu estava sentado ali, o Espírito Santo começou a mexer comigo, o Espírito Santo começou a me apertar. E ele falava: vai falar. E eu: Senhor, não quero. Senhor, eu amo esta igreja. Não, vai falar, você tem que falar. Eu trouxe você aqui para falar. Aleluia. Você tem que perceber uma coisa: Jesus está mais perto do que você imagina. Jesus pode voltar para você hoje de noite. Jesus pode voltar para você esta madrugada. E a grande pergunta de Deus para a igreja aqui no Sombrás é: se Ele voltar hoje, você sobe? Se Ele voltar hoje, você mora com Ele nos céus de glória? Do jeito que você está, pega a Bíblia só no domingo para estudar na escola dominical.
Será que você sobe? Será que você vai ter uma grande surpresa de Deus? O problema da igreja de Laodiceia era, a igreja estava dizendo assim: eu não preciso de relacionamento. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja estava dizendo por aí: eu sou rica, não tenho necessidade de nada, eu estou enriquecida, não tenho falta de nada. Mas a Bíblia está dizendo assim: não sabes que és um coitado, é um miserável, é um pobre, é cego e está nu. Mas pregador, no diagnóstico de Deus, então eu estou para lá, perdeu. Só que Deus nunca dá diagnóstico sem dar uma receita. Deus nunca dá diagnóstico e deixa você a berlinda. Não, ele diz assim: você está se achando rica, você está se achando enriquecida, você está se achando que não tem falta de nada. Ah, eu não preciso de relacionamento, não, eu não preciso de orar, eu não preciso jejuar para quê? Eu não preciso me consagrar, o pastor chamou para consagração, para que eu vou me consagrar? Eu não preciso, minha vida está boa, eu tenho emprego, eu tenho carro, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho empresa, eu tenho empregado, olha o que a palavra de Deus diz: você não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aí você diz: Senhor, sou tudo isso, e agora? O que eu faço? Aí a palavra vem no versículo 18 dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas, para que te vistas e não manifeste a sua vergonha, colírio para pingar nos seus olhos, para que veja. Aperta o cinto, porque o Espírito Santo vai trabalhar aqui esta noite. Ele vai. Sou Clemácia. Você leu o texto, eu li com você, e uma coisa você não percebeu. Vou te dar a luz ao texto agora. A Bíblia está dizendo que para nós mudar a nossa situação de vida, aonde a gente não tem nada, aonde a gente não está mais com a riqueza que a gente achou que tinha, aonde a gente acha que tem as vestes que tinha, aonde a gente acha que tem a visão que tinha, a palavra diz que o conselho de Deus é você chegar na lojinha de Deus. Eu vou usar esse termo na alegoria teológica. É você chegar na lojinha de Deus e comprar. Deus não está te dando nada de graça. Você precisa de vestes? Paga o preço. Você precisa de riqueza espiritual? Paga o preço. Você precisa de colírio para os seus olhos, para que você veja? Paga o preço. Não é de graça. Deus está dizendo: você chegou nessa condição, desprezando tudo aquilo que eu te dei pela graça. Mas ainda há uma saída. Aviva-nos. E o aviva-nos eu estou aqui nesta noite para te fornecer o acesso. E aí você vai dizer: mas Senhor, custa quanto? Vai custar talvez madrugadas de oração. Custa quanto, Senhor? Vai custar talvez jejuns. Custa quanto, Senhor? Vai custar consagração. Custa quanto, Senhor? Custa você trocar isso aqui por isso aqui. Custa quanto, Senhor? Custa você abrir mão de certas coisas para ter outras. Você, mãe, que perdeu o filho não está mais aqui. Um dia ele já fez parte daqui, um dia ele já cantou aqui, mas hoje ele não está mais aqui. Aí você está dizendo: Senhor, eu quero trazer ele de novo. Custa quanto? Custa a oração, custa o jejum, custa a consagração.
aviva-nos. A palavra avivamento, então, ela está dizendo para nós que é trazer de volta a vida aquilo que estava quase morto. Pregador, estou esperto. Você me acendeu aqui hoje, eu estou ligeiro. O que eu preciso fazer para trazer de volta? Eu não vou perder minha família, eu não vou perder minha casa, eu não vou perder meu casamento, eu não vou perder os meus da minha casa. Eu quero avivamento. Eu vim aqui hoje, estou desde ontem, estou cantando, estou louvando, estou adorando. Eu quero. O que eu tenho que fazer? Vamos para a Bíblia. Quem está comigo na palavra, diga amém. Era só a introdução. Vamos para a Bíblia. Ah, está ali o relógio. Vamos para a Bíblia. Primeira coisa que a palavra diz. Abacuque vai nos dar uma receita de como ter esse avivamento. Como trazer de volta a luz. Como trazer de volta a vida. E a primeira receita que o profeta Abacuque está nos dizendo é: ouvir. Senhor. Ouvir. Eu gostaria que você repetisse comigo. Bem forte. Ouvir. Essa é a primeira receita. Aviva-nos. O que eu preciso ter para ser avivado? Primeira coisa. Ouça a voz de Deus. Vou dizer de novo. A primeira receita para você ter avivamento na sua vida, na sua família, na sua casa, é você ouvir a voz de Deus. Deixa eu explicar isso. O grande problema da nossa geração é que a gente está tendo acesso a vários tipos de vozes. Você está aqui hoje no culto. Amanhã, indo para o trabalho, você vai abrir o seu celular e você vai se deparar com uma live, vai se deparar com um vídeo, vai se deparar com alguém falando também da palavra. E são vozes e mais vozes e mais vozes. Nós estamos sendo expostos hoje a um número gigantesco de vozes. E aí a pergunta é: pregador, a receita é ouvir, ok, mas como saber que a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus? Porque se eu preciso ouvir, então talvez eu vou abrir o meu celular, vou abrir a minha internet, vou começar a ouvir a voz de Deus, vou abrir a palavra. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa conhecer a voz de Deus. Se você está sendo exposto a um monte de vozes, você precisa conhecer qual é a voz do seu Deus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 10, no versículo 22, dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você ler o contexto do capítulo 10 de João, você vai perceber que Jesus fala, vai chegar certas pessoas lá perto onde as ovelhas estão fechadinhas dentro do seu cercadinho, e elas vão ouvir um determinado tipo de voz chamando elas para sair, para serem apacentadas. Só que elas não seguem esse tipo de vozes, porque são vozes de ladrões. Porque as minhas ovelhas, de fato, elas ouvem a minha voz e seguem a minha voz. Pregador, como que eu faço então para conhecer a voz de Deus? Essa é boa. Essa é ótima. Sabe como que você faz para você conhecer a voz de Deus? Vou te explicar uma coisa te contando um testemunho. Eu era menor
Eu não sei se eu já contei isso, mas eu vou contar. Eu era um pouco menor. Eu tenho uma irmã. Minha irmã mora em Ponta Grossa hoje. Eu era um pouco menor e eu, meu pai e minha irmã, a gente foi numa festa. Festa da família. Todo mundo gosta de festa. Tem gente que não gosta, mas a grande maioria gosta. E eu fui numa festa com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Uma festa da família. E aí a minha irmã era menor. E minha irmã gostava de brincar. Tinha minhas primas, primos. Eu já estava um pouco mais grandinho. Eu já fiquei num outro lado da festa. E minha irmã foi para outro lado. E aí, eu me lembro que a minha mãe veio falar comigo dizendo: eu preciso que você procure a sua irmã. Porque a gente vai embora, já passou o horário. E eu falei: e agora? Como é que eu vou achar a minha irmã no meio de um monte de criança? Muito simples. Ouvindo a voz dela. E ela fala bastante. Ela no céu, ela fala. Aí eu fui só percebendo. E com a audição eu consegui distinguir aonde que ela estava no salão da festa. Sabe por quê? Porque ela é minha irmã. Tem intimidade. Vive dentro da minha casa. Morava comigo. Eu ouvia a voz dela todo dia. Se fosse uma pessoa que eu ouvi uma vez na vida, você não ia distinguir a voz dela. Pregador, o que você está querendo dizer? Para você conhecer a voz de Deus, você precisa buscar intimidade com Ele. Você não vai conhecer a voz de Deus se você se relacionar com Ele apenas uma vez. Tá bom, tá suficiente. Não, você precisa buscar relacionamento com Ele de manhã, de tarde, de noite, de dia. Você precisa estabelecer um nível de relacionamento. E aí, a máxima dos relacionamentos é: pregador, como é que eu me relaciono com Deus? Simples. Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago deixa a receita e diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. O nosso Deus, Ele nunca esteve de portas fechadas. O nosso Deus, Ele nunca esteve de portas lacradas para você. Ele sempre esteve à tua espera. Você que não quis buscar Ele, nós que não quisemos buscar a presença dEle, nós que devido às nossas limitações, devido aos nossos problemas, devido às nossas dificuldades, limitamos a presença de Deus. Ele, pelo contrário, Ele diz: eu estou de braços abertos para você, dizendo: vem, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se você ler a palavra, você vai perceber que o relacionamento com Deus é um relacionamento de ação e reação. Batei, você bate. Abri-se-vos-á, Deus abre. Pedi, você pede. E dar-se-vos-á, é Deus quem te dá. O relacionamento com Deus você precisa buscar. Pregador, como é que eu faço isso? Abacuque está nos dando a receita. A primeira receita para o aviva-nos é ouvir. Temos que ter proximidade com a voz dele. Conhecer a voz dele, se aproximar da voz dele. Segundo, como que eu faço isso, pregador? Como é que eu me achego? Como é que eu me aproximo? Como é que eu dou o primeiro passo para chegar na voz de Deus? Abacuque vai dizer para nós, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra. Você vai perceber no texto que tem um pronome aqui que é tua.
Abacuque não estava dizendo, eu ouvi uma palavra. Abacuque não está dizendo, eu ouvi qualquer palavra. Não. Abacuque coloca o endereço e o destinatário desta palavra. Ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque está dizendo, eu conheço a palavra dele. Eu tenho intimidade com a palavra dele. E sabe aonde você vai descobrir que ele tem intimidade com a palavra? No capítulo 2, a Bíblia diz que ele está sobre uma vigia. E nessa torre de vigia, ele se perpetuou sobre esta fortaleza. E ali ele se apresenta para vigiar. Sabe o que é isso? Ele está falando de atalaias. Pessoas que ficavam nas torres de vigia da cidade para vigiar o que acontecia fora e dentro da cidade. E o papel do atalaia não era só ficar de olho no que acontecia fora e dentro. O papel do atalaia era olhar o que estava acontecendo. Se o que estivesse acontecendo fosse prejudicial para o seu povo que estava dentro da sua casa, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, o papel do atalaia era denunciar o que estava acontecendo. Deixa eu liberar uma palavra para você que é pai, para você que é mãe, para você que é dono de casa, para você que é sacerdote do lar. Deus te constituiu como atalaia dentro da sua casa. Se está entrando alguma coisa dentro da tua casa que não deveria entrar, é porque você não está exercendo a autoridade que Deus já te deu. Nesta noite Deus está te cobrando e está te dizendo, eu quero que você se posicione. Eu te dei poder. Eu te dei autoridade, eu te dei unção, eu te dei graça. Você é o meu atalaia dentro desta casa. Se posicione. Abacuque se posicionou na torre de vigia. E ele diz, eu conheço a voz do meu Deus. Sabe como que você conhece a voz de Deus? Meditando na palavra. É a primeira coisa que você precisa fazer. Meditar na palavra. Salmista, no Salmo de número 1, no versículo 2, ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe o que é meditar? Pastor Adalto, meditar é uma palavra que eu fui pesquisar no dicionário e eu achei interessante. O texto bíblico ele não está dizendo que você tem que ler a Bíblia que nem um mantra. O texto bíblico está dizendo que você tem que meditar na palavra. Tem gente que gosta de ler a Bíblia que nem um mantra. Vamos fazer uma oração? Vamos. Abre a Bíblia em Salmo 91. E aí lê o Salmo inteiro. Mantra. Abre a Bíblia no Salmo 23. Vamos ler o Salmo inteiro. Não, isso não é meditar. A palavra meditar no dicionário, ela significa ruminar. Eu estou falando do dicionário hebraico, original do texto. É ruminar a palavra. Sabe o que é ruminar a palavra? Quem é mais experiente na vida já pegou. Mas vou te explicar. Sabe o que é ruminar a palavra? Ruminar a palavra é aquilo que os animais do campo fazem de noite. Os animais do campo, ele vai lá para o pasto durante o dia e ele fica comendo. Até que o dono da fazenda vai lá no pasto, lá no fundo, quem está me ouvindo, diga amém. Fechou, estou com vocês. Lá no
pasto, o fazendeiro vai lá e puxa os animais para dentro da estalagem, aonde eles vão dormir. E aí, quando eles puxam os animais para dentro da estalagem, sabe o que acontece com os animais? Olha que interessante. Os animais chegam para a estalagem para dormir e já começa a cair a noite. E geralmente os animais do campo, eles dormem de pé. Ficam de pé. E se você um dia tiver a oportunidade, como eu tive, quando eu era um pouco mais jovem, de chegar num campo perto das 7h30, você vai perceber uma coisa em cada animal. Sabe o que o animal faz? Irmão, me perdoe, mas eu vou ter que falar. O animal, quando você chega perto dele, você percebe que a boca dele está se mexendo. E se você ficar ali meia hora, você vai ver a boca dele se mexer meia hora. Ele fica mastigando. Irmão, aquilo ali dura a noite inteira. Ele está ruminando. Sabe o que ele está fazendo? Segura aí, irmão, por favor. Ele traz de volta do estômago a comida que ele comeu. E ele fica mastigando a noite inteira. Isso é ruminar. Quando o salmista diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, sabe o que ele está dizendo? Durante o dia você vai comer a palavra. Você vai se alimentar da palavra. No sábado do congresso, o pastor Tiago estava aqui, te deu a palavra e você comeu e comeu com gosto a palavra. No domingo à noite, o Israel está aqui, está te dando a palavra e você está comendo a palavra, está comendo com gosto a palavra. Aí na segunda-feira você vai trazer de volta a palavra e você vai ruminar a palavra. É extrair da palavra tudo aquilo que tem de bom da palavra. Mas Senhor, o Israel onde pregou alguma coisa, tem mais alguma coisa para falar? Tem, porque a palavra do Senhor nos diz que ela se renova de dia em dia. Meditar na palavra é você ter ela na sua mente constantemente. Eu estou no congresso de jovens. Sabe por que você tem que ter a palavra na sua mente constantemente? Porque lá na faculdade, lá no colégio, lá no curso, lá no trabalho, nós somos confrontados com teorias, com verdades que o mundo tenta colocar na nossa mente. É o diabo toda hora jogando setas malignas na sua mente. Como é que você vai se desvencilhar de tudo aquilo que o diabo está lançando na sua mente? Combatendo as inverdades do diabo com as verdades de Deus. Só que como que você combate as inverdades do diabo com as verdades de Deus, se você não tem as verdades de Deus dentro da sua mente? É por isso que nesta noite a palavra do Senhor para você é: quer avivamento? O avivamento começa com você priorizando a voz de Deus e tendo intimidade com a palavra. E a gente finaliza. Além da intimidade na palavra, o terceiro conselho que o profeta Abacuque vai nos entregar. Quer avivamento? Prioriza a voz de Deus. Quer avivamento? Tenha intimidade com a sua palavra. Quer avivamento? O profeta Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Temor. Tenha temor de Deus. Eu anotei no meu esboço aqui. A gente tem medo de frustrar um monte de pessoas na vida. A gente tem medo de frustrar os nossos cônjuges. A gente tem medo de frustrar os nossos filhos. A gente tem medo de frustrar os nossos amigos. A gente tem medo de frustrar os nossos mentores, os nossos mestres. A gente tem medo de frustrar os nossos pastores. A gente fica com medo de frustrar um monte de gente. E às vezes, por medo de frustrar essas pessoas, a gente não toma determinadas ações que deveria tomar. Por medo. Não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, ele vai se entristecer. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, ela vai ficar mal comigo.
Só que a gente nunca pensou que às vezes nós também podemos frustrar e entristecer o coração de Deus. E aí a gente sai à torta à direita tomando decisões do que vem na cabeça sem primeiro entrar no quarto da oração e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Tem muitos de nós aqui no nosso meio que quando surge uma dificuldade, você pega o telefone e você disca para os melhores amigos: amigo, estou com uma dificuldade, é assim, é assim, é assim, é assim, é desse jeito. Só que a gente esquece de ir primeiro na fonte e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Será que você tem temido a Deus suficiente para você sujeitar a Ele todas as decisões da sua vida? Será que você tem temido a Deus suficiente para você, antes de qualquer outra coisa, procurar Ele e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda? Há quanto tempo que você não pede um conselho a Deus? Há quanto tempo você não pede uma palavra para Ele dizendo: Senhor, será que está certo isso que eu estou fazendo na minha vida? Você está caminhando sozinho, você está batalhando sozinho, você está pelejando sozinho, você está se destruindo sozinho. E Deus do teu lado dizendo: filho, quando é que você vai vir falar comigo? Quando? Quando é que você vai vir conversar comigo? Para de bater cabeça. Para de sofrer. Para de se destruir. Busca a minha presença. Dobre-se diante da minha face. Peça ajuda para mim. O Espírito Santo de Deus está testificando ao meu coração que tem mães aqui dentro que não estão sabendo lidar com seus filhos. Deus está dizendo: peça ajuda para mim. Clama por mim. 2 dias do final de semana, vocês clamaram dizendo: aviva-nos. Avivamento é isso. Senhor, que curso que eu tenho que fazer na faculdade? Senhor, está certo isso que eu estou fazendo? Senhor, essa pessoa é a certa para a minha vida? Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas não, a gente vai tomando decisões conforme o filtro da nossa mente. Ah, porque o professor da faculdade falou que é bom, o amigo do colégio falou que é bom, os colegas do trabalho falaram que é bom, então beleza, eu vou fazer isso. Peça. Você tem um Deus que é Pai, que pode te dar, que pode dar tudo aquilo que você precisa. Tem um testemunho na minha igreja de um jovem, ele não está aqui hoje com a gente, mas esse jovem estava precisando trocar o carro, e ele aprendeu num seminário que ele participou, que Deus é Pai, e que ele era filho. E ele chegou em casa para a mulher e disse assim: eu só vou trocar o carro a hora que Deus me der um carro.
Aí a mulher achou, disse assim, beleza, deve falar daquele jeito, Deus me der, vou lá na concessionária, compro o carro, tiro a fotinha, coloco no Instagram, Deus me deu, e mais 60 boletos para pagar. Mas não era assim. Ele olhou para a mulher e disse assim, Deus vai ter que me dar. Mas como assim te dar? Não, é dado. Sem dívida nenhuma, é dado o carro. A mulher olhou para ele e falou, Jesus. Irmão, e ela conta no testemunho que o carro estragava, o carro quebrava. E ela olhava para o marido e diz, mas moça, não vai trocar o carro? Vou, a hora que Deus me der o carro. Deus foi lá no coração de alguém da família que não sabia do que estava acontecendo dentro da casa, deste combinado. A mulher não conseguiu dormir de noite. Encontrou eles no outro dia e disse assim, olha, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo dormir, só vem uma coisa na minha cabeça, eu tenho que te dar este carro de presente. Eu tenho que te dar. Deus está falando com alguém aqui. Eu olho no rosto de pessoas aqui, eu vejo Deus brilhando em você. Deus está falando com alguém aqui. Deus, Ele pode te dar. Ele pode. Sabe o que acontece quando a gente prioriza a voz de Deus, tem intimidade com a palavra e restaura o temor de Deus? 3 coisas acontecem. E eu caminho e encerro a mensagem agora. Primeira coisa que acontece, avivamento. Deus aviva a sua obra. Deus derrama um avivamento poderoso. Deus mexe com a estrutura da vida das pessoas. Deus mexe com a estrutura financeira das pessoas. É só você ler a história dos grandes avivamentos, aonde o avivamento de Deus acontecia, a agricultura tinha impacto, a economia tinha impacto, a política tinha impacto, a vida social das pessoas tinha impacto, os pecados escondidos eram descobertos, não havia nada encoberto. Segundo, além do avivamento, a Bíblia vai dizer para nós que Deus vai fazer a tua obra conhecida pelos outros. Deus vai fazer a tua obra conhecida pelos outros. Lá em Salmo de número 126, a Bíblia diz assim: estávamos como os que sonham. Sabe o que é isso? 70 anos depois da profecia de Abacuque, o povo saindo da terra da Babilônia, voltando para sua terra natal, e eles olhavam um para os outros e diziam: meu Deus, está acontecendo mesmo? Está acontecendo, a gente está indo embora para nossa terra natal. E aí eles estavam cantando e salmodiando, dizendo: estamos como aqueles que sonham. E aí a Bíblia diz lá no verso 3, dizendo assim: e as nações falavam entre si, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu quero que você fique de pé comigo, porque eu termino agora. Deus quer entregar a você um avivamento. Deus quer fazer a obra que Ele vai fazer na sua vida conhecida por todo mundo, vizinho, colega do trabalho, todo mundo vai conhecer. Terceiro e último, segura essa. A Bíblia diz que com avivamento, no momento da ira de Deus, Ele vai se lembrar da misericórdia. E agora eu direciono a minha palavra a você que vai vir aqui à frente. Porque às vezes a gente falha na nossa conduta de vida. Às vezes a gente falha no nosso modo de viver. A gente erra, a gente peca. E aí você diz assim: agora eu estou fadado a receber a ira de Deus na minha vida.
Só que quando há avivamento genuíno no meio da igreja, a palavra do Senhor diz que na ira de Deus, Ele lembra-se da sua misericórdia. A minha palavra é direcionada a você, jovem, a você, moço, a você, moça, a você, pai, a você, mãe, a você, avô, a você que é vó. Que você que está carregando um peso nas suas costas, dizendo: eu errei com a minha família. Eu errei com alguém de dentro da minha casa. Eu mereço o que está acontecendo lá. Você não merece. A Bíblia diz que no momento da ira de Deus, Ele vai estender a misericórdia dEle. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: a sociedade apontou o dedo e diz: você merece a punição. Você merece o escárnio. Você merece o sofrimento. Deus lá no céu está apontando o dedo e dizendo: não, você não merece, porque a minha misericórdia te alcança hoje. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vem, eu quero orar por você. Estou te esperando. Está vindo um. Vem. A gente é especialista em arrumar culpa para as nossas próprias consciências. E a gente fica dizendo: está acontecendo isso na minha vida por causa disso. Deus está lá no céu só balançando a cabeça e dizendo: mas filho, não é assim que eu te ensinei. A minha misericórdia te alcança hoje. A minha misericórdia te abraça hoje. A misericórdia de Deus é a mesma coisa que aconteceu com o Eutico. O Eutico caiu da janela. As pessoas da igreja olharam para a janela e falaram: está morto. Paulo parou o discurso e disse: não está não. Deixa eu descer um lance, 2 lances, 3 lances de escada. Abraçou Eutico e diz: ei, tem vida aqui ainda. Tem vida. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Pergunto a quem está aqui à frente e a quem está lá atrás: tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo hoje? Quer se render a Cristo? Disse a Cristo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Salvador da minha vida. Eu ainda não aceitei a Ti. Se tiver alguém, dê um sinal com sua mão. Quero orar por você. Não tem ninguém, alguém afastado do caminho do Senhor, quer voltar hoje? Eu quero orar por você também. Não tem? Curva sua cabeça, eu oro e entrego o microfone. Senhor Deus, Pai, a minha oração, ela é simples e sincera. Aqui na frente, na tribuna, há pessoas, ó Pai, que ouviram a Tua voz esta noite. Ali na nave da igreja também há pessoas, ó Deus, que foram tocadas pelo Teu Espírito, mas não quiseram vir aqui à frente. Deus, a minha oração a essas vidas é que o Teu Espírito Santo queime esta palavra no coração da Tua igreja, esta semana, este mês, este ano, a partir de agora, Senhor. Que eles possam ter essa palavra queimando, mastigando, ruminando nos seus corações. Que essas pessoas sintam a ajuda do Teu Espírito Santo. Que essas pessoas sintam a misericórdia do Teu Espírito Santo abraçando elas e derramando sobre elas o amor do Teu Espírito. Eu oro a Ti, ó Pai, eu peço: aviva-nos, aviva-nos.
É isso que nós precisamos para vencermos das batalhas da vida. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus.